Está tendo problemas de lentidão no seu site? Sua nota no Google PageSpeed Insights está muito ruim? Nesse vídeo eu quero te mostrar um checklist passo a passo de forma prática de como você pode otimizar o seu site da melhor maneira. Você vai sair disso para isso e ainda utilizando somente plugins gratuitos. Tudo bem? Meu nome é Françoel Soares, eu sou o criador do Wolf WP, um tema WordPress focado para quem trabalha no mercado digital, seja produtor ou afiliado. Então, se você tem interesse em conhecer, o link aqui está abaixo do vídeo. De antemão, eu aviso que o conteúdo desse vídeo vai ser muito longo e muito denso. Então, vou pedir aí muita da sua paciência, porque eu vou te mostrar realmente passo a passo de forma prática. E uma coisa que eu repito muito aqui no canal é que você não pode ser só um instalador de plugins. Você tem que entender o fundamento porquê daquele plugin foi instalado. Porque se você precisar fazer alguma modificação lá no seu WordPress, você vai saber fazer sozinho. O conteúdo que eu vou te passar aqui é a experiência de mais de 7 anos na construção de sites, principalmente com foco no WordPress. Então, fica aqui com o vídeo que vai ser um conteúdo muito bacana. Então, se você já gostou aí da ideia, deixa o seu like para apoiar aqui o canal e motivar a gente a continuar trazendo mais esses vídeos aí e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga ter mais sites otimizados aí na internet. Então, sem mais enrolações, vamos para a tela do meu computador e vamos começar o conteúdo desse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em vários tópicos. Vamos começar por alguns tópicos mais introdutivos. Aí depois eu vou te mostrar o checklist de 10 passos que a gente vai seguir aqui de forma prática em um ambiente real para otimizar o seu site aí da melhor maneira. E por fim eu vou te mostrar algumas dicas extras que vai te ajudar bastante aí nessa questão da otimização, ok? Então vamos para a primeira parte, que é o comece aqui. Não tem como a gente falar de otimização de sites sem falar do Core Web Vitals, que foi uma atualização que o Google lançou em 2021 para melhorar o algoritmo deles de ranqueamento, ou seja, quais seriam os critérios que o seu site seria para ranquear lá nas primeiras páginas, lá quando o usuário buscar por alguma coisa. Em 2021, eles deixaram de observar para coisas muito genéricas, como por exemplo, para quanto tempo o seu site vai carregar, e começou a prezar bastante pela experiência do usuário. Por isso que eles criaram esse negócio do Core, ou seja, é o núcleo das principais métricas que o Google agora está de olho, que seriam 3: o LCP, o Feed e o CLS. O Core faz parte de algo maior, que é o Web Vitals. E começando daqui de baixo para cima, vou dar uma rápida explicação. Seria não ter elementos intrusivos. Um exemplo de elemento intrusivo poderia ser aquelas modal irritantes de quando o usuário entra no site, aquelas modal, aqueles pop-up são acionados e acaba estragando a experiência do usuário. Ele não consegue fechar. Outra coisa, o seu site precisa ter o certificado de segurança, que é esse cadeado aqui que aparece junto com o link do site no navegador. A outra coisa seria uma navegação segura. O seu site não pode apresentar ameaças para os seus visitantes, como vírus, malwares ou qualquer coisa similar. E ainda dentro disso, nós temos a questão do seu site ser amigável para dispositivos móveis, ou seja, ele tem que ajustar o conteúdo para telas menores. E como eu já falei, a gente tem como as métricas principais que o Google está de olho, que é o Core, o LCP, que é a questão do carregamento. Ele vai medir quanto tempo o principal componente visual do seu site vai carregar. Esse componente visual pode ser alterado de acordo com a resolução da tela que está sendo visualizada aí no site. Ou seja, no computador pode ser uma imagem, já no celular pode ser um texto. Interatividade, que é o feed, mede em quanto tempo o navegador vai conseguir dar uma resposta depois que o usuário interagir com a página. Por exemplo, quando ele clica em um botão, o navegador tem que responder o mais rápido possível. Geralmente, quando o seu site não está otimizado, isso aqui demora, porque tem muito JavaScript sendo processado. E um desses checklists eu vou te mostrar como corrigir isso. E a última métrica seria o CLS, que é a questão da estabilidade visual. Em palavras resumidas, a gente pode dizer que o seu site não pode mexer muito enquanto ele está carregando. Você já deve ter passado por isso. Você vai clicar em um botão lá em um site e você acaba clicando em um lugar errado porque uma imagem foi carregada em cima desse botão e empurrou ele lá para baixo. Isso estraga bastante a experiência do usuário. Aqui nós temos um exemplo bem prático que a gente pode observar essas 3 métricas. Aqui é uma página do Google sendo visualizada pelo um celular
E a gente percebe aqui a questão do LCP, que é esse texto, que é o principal conteúdo da página. A gente percebe que nos primeiros screenshots aqui, o LCP já está aparecendo, ou seja, essa página tem um tempo de carregamento do LCP muito bom. A outra coisa, o CLS, que é a interatividade da página. As imagens, mesmo antes descarregadas, já estão ocupando espaço aqui disponível na tela do celular e vai acabar não empurrando certos elementos, ok? E à nossa disposição nós temos algumas ferramentas que medem essas métricas aqui do Core Web Vitals e várias outras coisas. Pode te indicar de melhorias de desempenho, velocidade ou até segurança no seu site. Que ferramentas são essas? Nós temos a ferramenta oficial do Google, que é o Google PageSpeed Insights, GTmetrix, Pingdom. Aqui no tutorial a gente vai usar principalmente PageSpeed, ok? Deixa eu te mostrar aqui. Vou deixar os links aí abaixo do vídeo para você dar uma olhada, ok? Aqui nós temos a ferramenta do Google. Já eu te mostro como você pode medir o desempenho do seu site aqui. Nós temos da GTmetrix e também tem da Pingdom. Aqui essas duas é bem mais difícil, principalmente a Pingdom, você conseguir uma pontuação mais alta. Já que na GTmetrix, na verdade, é bem mais fácil, mas como na PageSpeed Insights ela dá um relatório muito mais completo, a gente vai ficar utilizando principalmente ela, ok? Então, voltando aqui, tem uma dica para te passar que é para você. Se você estiver fazendo uso de algum plugin de cache aí no seu site e você for acompanhar esse tutorial, eu quero que você desative ele. Por quê? Porque vai acabar dando problema quando a gente estiver medindo o desempenho em alguma dessas ferramentas. Toda vez que você implementar algum desses check, você vai ter que estar limpando o cache lá o tempo todo. Então é mais prático você já manter esse plugin de cache ou algum plugin similar de minificação de CSS ou HTML que você esteja utilizando, ok? E comentando sobre as principais causas de problemas de otimização, a gente tem que lembrar, muitos usuários pensam que o problema é só com o tema que está sendo utilizado, mas não. Existe um ambiente muito mais complexo aí de causas que atrapalham o desempenho do seu site. E esse checklist de 10 passos que a gente vai seguir é basicamente baseado nesse ambiente, ou seja, a gente vai tratar cada uma dessas coisas aqui. A primeira que a gente pode citar é a hospedagem. Não adianta você ter um site muito grande e ainda querer utilizar uma hospedagem que não consegue atender. Não adianta você estar utilizando um WordPress desatualizado. Não adianta você estar utilizando muitos plugins desnecessários. Um erro humano de configuração de scripts incorreto ou muito pesado pode prejudicar o desempenho do seu site também. E por último, com certeza que um tema bem otimizado realmente vai fazer diferença aí no carregamento do seu site. Então, nesse checklist a gente vai abordar todas essas causas aqui e a gente vai resolver de vez. Nesse vídeo eu preparei um ambiente, que é um site realmente feito aqui em WordPress. Eu até me esqueci de comentar que esse vídeo vai ser focado especificamente para sites feitos em WordPress. Só que tem muitos passos aqui que você consegue replicar em alguma outra plataforma que você utilize. Basta você procurar aí a forma como fazer diferente. Mas lembrando que aqui eu vou mostrar principalmente para um site feito com WordPress. Aqui nós temos, deixa eu carregar aqui a página. O site que a gente vai otimizar nesse tutorial vai ser esse daqui. É um site, digamos assim, bem simples, mas que está com uma pontuação muito ruim, porque eu tentei simular a maioria dos problemas que usuários cometem, ok? Então vamos lá, voltar aqui. Nesse site que a gente vai estar simulando esse ambiente que vamos corrigir, nós estamos utilizando uma hospedagem da Ambly na versão Site Pro, ou seja, é uma hospedagem compartilhada. A gente está utilizando um tema gratuito que é o Hestia. A gente tem alguns scripts configurados como o Google Analytics, Facebook Pixel, o Google Maps e vídeo. Esses scripts aqui, se não forem bem otimizados e configurados no site, eles vão atrapalhar o tempo de carregamento e a experiência do usuário na página. Se a gente voltar lá no nosso site, a gente percebe que nós temos o Pixel aqui instalado. A minha extensão do navegador consegue indicar isso. E também nós temos essa outra extensão do Google que consegue identificar que tem o Google Analytics também instalado. Aqui nós temos a questão de um vídeo embutido aqui do YouTube. E logo abaixo nós temos o mapa do Google Maps, ok?
Nesse mesmo ambiente ainda, nós não temos nenhum ACDN configurado, que eu vou explicar bem mais na frente o que é isso. Não temos nenhum plugin de cache ativo. E nós temos duas páginas principais, que é a Home estilo blog, que é a maioria dos casos dos usuários de WordPress. Mas também nós temos uma página aqui simulando uma landing page feito com plugin Elementor. Ah, Françoel, nós vamos otimizar essa página aqui do plugin Elementor. Especificamente ficar direto nessa página aqui não. Nós vamos focar diretamente na página Home. Porque as maiorias das coisas que a gente vai fazer lá vai refletir em todas as suas páginas. Pode ser que só alguma coisa específica a gente precise otimizar aqui no Elementor. Mas o nosso foco, como eu repito novamente, vai ser nessa página e em alguma página aqui de posts. Voltando aqui novamente, a gente vai fazer um teste para ver como é que está o desempenho do nosso site aqui que a gente vai otimizar. Para a gente fazer o teste, você vai pegar o link da página que você quer testar. No caso, eu vou pegar o link da minha página inicial. Vamos aqui na ferramenta do PageSpeed Sites, que é a ferramenta do Google. A gente vai colocar o link aqui e clicar em analisar. Quando ele concluir a análise aqui, pode demorar um pouco, eu volto com o vídeo. A ferramenta já concluiu a análise, a gente consegue observar aqui que ela faz uma análise tanto para a versão de celular como também para a versão de computador. A nossa versão aqui de celular deu uma pontuação bem ruim, às vezes essa pontuação aqui chega até a ser pior para esse ambiente de teste que eu fiz, por isso que é bom às vezes você fazer pelo menos umas 3 análises aqui e fazer a média dessa nota. Aqui no computador não tá tão ruim, mas ainda dá para melhorar bastante também. E a gente voltando aqui para o celular, logo depois dessa pontuação, a gente tem aquela questão lá que eu comentei, do Core Web Vitals, que seria o LCP, por exemplo, e o CLS. Nós temos também aqui a questão do feed, ok? E aqui logo abaixo, a ferramenta vai te mostrar os pontos que você precisa melhorar. E vai ser em cada um desses checklists que a gente vai trabalhar algum desses pontos. Eu não vou me aprofundar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Algumas dessas coisas eu vou comentar durante o checklist. Então é isso, vamos voltar aqui, vamos para o próximo tópico, um tópico muito importante que é a questão do backup. Antes de você implementar todos os passos que eu vou te mostrar aqui, é muito importante que você faça um backup do seu site. Backup é quando você salva as informações do seu site em algum lugar e deixa disponível para você recuperar. Em outras palavras, você vai fazer um backup do seu site agora. Se você tiver algum problema com algum dos passos que eu vou te mostrar, basta voltar a versão do seu site para esse backup e todos os problemas vão ser corrigidos, principalmente se o seu site aí for muito crítico e não pode ficar fora do ar. A gente pode fazer o backup através de duas maneiras, através da hospedagem e através de plugin. Eu recomendo pela hospedagem se o seu site for muito grande. Então se você entra lá na sua hospedagem e faz o backup agora, não deixa para depois. Se você não sabe como fazer esse backup, solicita o suporte da sua hospedagem, porque com certeza eles vão te mostrar como fazer ou até fazer para você mesmo. E a outra forma de fazer backup é através de plugin, que eu gosto bastante. Se o seu site aí não for tão grande, é bem mais recomendado fazer pelo plugin. Então vou te mostrar aqui de forma prática, bem rápida. Vou entrar aqui no painel admin do meu WordPress aqui, do site que a gente está testando. Vamos vir aqui em plugins, adicionar novo. Vamos buscar aqui no topo por backup. E a gente vai instalar esse plugin aqui, ó, All-in-One. Vamos instalar agora. E vamos clicar em ativar. Terminada a instalação, as opções do plugin vai estar disponível aqui do lado. A gente vai vir em exportar, que vai ser aqui onde a gente vai gerar o backup de todo o nosso site. Aqui está uma opção bastante interessante que eu gosto de utilizar, que é não exportar comentários em spam, que não tem nenhuma utilidade para o nosso site. E aí, para realmente exportar, você vai utilizar essa opção de arquivo. Aqui ele vai gerar um arquivo que você consegue baixar para o seu computador, mas também tem algumas outras opções que você consegue colocar diretamente para alguma dessas ferramentas de armazenagem. Eu prefiro baixar para o computador, então dependendo do tamanho do seu site, ou até se a sua hospedagem não for muito boa, for uma hospedagem compartilhada, isso daqui vai demorar. Ele já concluiu aqui o backup, até foi bem rápido, e concluído o backup você vai clicar em baixar. Ele vai baixar um arquivo aí para o seu computador, pega esse arquivo e guarda bem. Aqui eu não vou baixar porque eu não quero estender muito esse vídeo. Vou clicar em fechar. Lembrando que ele deixa o backup aqui disponível para eu baixar a qualquer momento ou fazer a recuperação dele também, ó.
poderia clicar aqui em restaurar e ele ia restaurar para esse backup aqui que eu fiz. Ele vai deixar meu WordPress exatamente como ele está agora. Concluído esse tutorial, você pode vir aqui, excluir o backup e também fazer a remoção desse plugin, porque vai ser algo muito importante e eu vou até comentar que é você não ter muitos plugins instalados, principalmente se você não está utilizando mais. Pronto, concluído todos esses passos, se você já tem o backup aí nas mãos, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer o primeiro check-in aqui para a gente ter um site mais rápido em WordPress. E o nosso primeiro check-in é os plugins. Eu começo com a frase que é menos é mais. O que significa isso? É muito importante você ter só uma certa quantidade de plugins no seu site. Eu já peguei muito site de cliente do WolfWP que tem, alguns casos, 40 plugins, 30 plugins. Pessoal, isso é muito plugin no site. Cada plugin que você utiliza no seu site tem que precisar mais de processamento aí no seu servidor. Isso pode atrapalhar bastante o desempenho da sua hospedagem. Isso pode trazer lentidões ou até vários problemas de conflitos se você utiliza muitos plugins. E aqui eu vou te dar várias dicas de como você pode melhorar isso. A primeira dela eu quero falar da blacklist e desatualizados. O que seria essa blacklist? Aí na tela vai estar aparecendo a lista de alguns plugins que geralmente dão problemas. Ah, Francel, quer dizer que eles são ruins? Não, geralmente dão problemas porque de incompatibilidade quando você está utilizando algum outro plugin ou algum outro tema. Por quê? Porque algum deles aí fazem modificação no jQuery. Isso pode acabar dando incompatibilidade com alguns plugins. E plugins desatualizados, que não recebem mais atualizações, é muito importante você remover do seu WordPress e encontrar alguma maneira de substituir o que ele faz, ou seja, através de algum outro plugin ou algo melhor, aí, algum tema pago, algum outro plugin pago que você precisa utilizar. E como a gente pode descobrir essa questão de plugins desatualizados? Você pode vir aqui na sua lista de plugins do WordPress, né? Se você vai pegar aqui, por exemplo, geralmente esses plugins mais populares, como Elementor, Contact Form 7 e alguns outros, sempre estão recebendo atualizações. Agora, se você desconfia de um certo plugin, você pode copiar o nome dele aqui, vir aqui na questão de adicionar novo, ou até visitar a página do plugin lá. Geralmente, você vai colocar o nome do plugin aqui, e quando retornar o resultado da pesquisa, você vê aqui, ó, aqui embaixo vai ficar a última atualização, 8 meses atrás. Se um plugin não recebeu uma atualização há 1 ano ou 2 anos, isso é muito ruim para o ambiente do WordPress, porque é um ambiente que evolui muito, muito rápido. E manter um plugin desse certamente vai dar algum problema aí no seu site em algum momento. Então, faz essa análise aí, vê quais são os plugins que você pode desativar dentro dessa categoria. Outra forma também de remover muitos plugins aí do seu site é a questão de utilizar plugins com recursos duplicados. O que seria isso? A gente pode agrupar certos plugins em categorias muito importantes. Por exemplo, tem plugins de SEO, tem plugin de segurança, de cache, de formulários e construtores de páginas. Eu já vi usuário, por exemplo, utilizar mais de um plugin de SEO, mais de um plugin de segurança, mais de um plugin de cache, mais de um plugin de formulário e mais de um plugin de construtor de páginas. Pessoal, isso não é necessário, porque se você já está utilizando um plugin bom, não precisa você ter outro que faz a mesma coisa. Isso vai gerar incompatibilidade e vai requisitar muito mais recursos da sua hospedagem. Então, se você eliminar os plugins que são duplicados, isso já vai ajudar muito, mas muito mesmo, o carregamento do seu site. Aí na tela vai estar aparecendo alguns dos principais plugins de SEO. Se você tiver algum deles, você não precisa ter os outros que estão aparecendo aí na tela, ok? Deixa somente um. Agora vai estar aparecendo na sua tela os principais plugins de segurança também. E mais uma vez, se você já estiver utilizando um, não precisa utilizar outro. Aqui eu recomendo fortemente que você opte pelo WordFence. Pelos meus testes, experiência de mercado aí, de vários anos de WordPress, ele é o melhor plugin. E o pessoal gosta de utilizar muito um plugin para bloquear tentativas de força bruta lá na página de login. Não faz muito sentido se você utiliza um plugin de segurança aí muito top como o WordFence, porque o plugin já tem isso, não precisa você utilizar um plugin externo. Então, se você já tem o WordFence ou o Items Security aí, não precisa você ter esse outro plugin, porque esse principal já faz isso. Então, vai lá na lista de instalações dos seus plugins, se você tiver ele, faz a remoção. Mas lembrando, se já tiver bem configurado esse outro plugin de segurança mais importante, ok? Assim vale também para os plugins de cache. Aí na tela vai estar aparecendo os principais plugins de cache. Se você já tem um,
não precisa utilizar algum outro aí que está aparecendo. Isso vale para os plugins de formulário. Vai estar aparecendo mais uma vez aí na tela os principais plugins de formulário. Opta por usar somente um deles. Se você faz uso de vários, tenta criar somente seus formulários em apenas um deles, migra todos os seus formulários e depois faz a desativação aí desse plugin que você não quer mais utilizar, ok? Deixa apenas um plugin de formulário. E agora aí nós temos na tela os principais plugins construtores de páginas. E mais uma vez e pela última, deixa somente um. O plugin Elemento, por exemplo, já é muito bom. Você consegue fazer praticamente qualquer coisa aí no seu WordPress. Eu já vi muitos usuários terem o plugin Elemento e outro plugin de construtor de páginas. Pessoal, com plugins construtores de páginas são muito pesados, então opta por usar somente um. E ainda nessa questão dos plugins que a gente pode desativar, vem os plugins desnecessários. O que seria isso, Françoel? Eu particularmente não vejo sentido em utilizar aqueles plugins que bloqueiam a cópia assim entre aspas, do conteúdo do seu site. Aqui nesse meu site de teste, que a gente vai otimizar, eu instalei um plugin que o pessoal usa bastante, que é esse daqui, ó, WP Content Copy. O que ele faz? Ele bloqueia o meu botão direito do mouse e também não deixa o usuário copiar texto. Por que eu acho isso desnecessário? Por 2 pontos. Primeiro, mais importante, estraga a experiência do usuário. Eu, por exemplo, particularmente quando navego em vários sites, eu gosto de ficar clicando com o botão direito e abrindo um certo conteúdo em uma aba diferente para eu ler e depois eu volto aqui para a aba ou fico até comparando o conteúdo das abas. Então quando você faz isso no seu site, ó, você acaba estragando a experiência do usuário. E o segundo ponto é, muitos usuários aí experientes sabem que isso aqui não é suficiente para bloquear a cópia do conteúdo da sua página. Se for um usuário realmente experiente, ele consegue copiar aqui todo o conteúdo da sua página. Por exemplo, é só bastava desativar os JavaScript aqui do navegador e esse plugin não ia mais conseguir bloquear a cópia de conteúdo. E também tem várias outras coisas de copiar o conteúdo de site que eu não vou mostrar aqui porque não é o foco. Ou seja, na minha opinião, resumindo, não há necessidade de utilizar esse plugin. Ele acaba injetando scripts aí que vai ser mais scripts que o navegador vai precisar rodar. Então vou vir aqui e vou desativar. Vai ser basicamente a nossa primeira otimização que a gente vai fazer nesse site de teste, ok? Então, se você tiver algum plugin desse e você compartilha desse meu mesmo pensamento, eu recomendo fortemente que você faça a desativação e exclusão. Não basta só fazer a desativação. Voltando aqui, quero comentar também sobre o plugin editor clássico, que muitos usuários também têm instalado para desativar aquele editor mais moderno do WordPress. Por que eu não recomendo isso? Porque de acordo com a evolução do WordPress, o foco principal vai ser usar aquele editor mais moderno de arrasta e solta lá que foi inserido. E se você insistir ainda em utilizar esse editor clássico, vai acontecer de dar algum tipo de incompatibilidade com o seu WordPress, ou você vai abrir mão de utilizar os melhores recursos que vai surgindo aí, porque todos os plugins vão andar na onda do WordPress, vão inserir recursos para o novo editor. Então não adianta querer ficar utilizando algo que é antigo. Então se você tem esse plugin aqui, editor clássico, na sua lista aqui, você faça a desativação, só que você tem que tomar muito cuidado em fazer essa desativação e verificar se os posts aqui, ó, o conteúdo dos seus posts vai ficar bacana, se não vai dar algum tipo de problema. O WordPress mesmo tem essa transição aí de conteúdo entre o editor clássico e o editor moderno, mas pode ser que dê algum problema. Então, quando você desativar esse plugin, recomendo que você entre aqui nos seus posts e veja se está tudo bacana. Entre no modo de edição para ver também se está tudo ok. Feito isso, a gente conclui o nosso primeiro checklist. Não deixa de seguir ele, porque isso aqui vai fazer uma diferença enorme no seu site. Aqui eu já poderia rodar novamente. Se você tiver desativado muitos plugins, eu recomendo que você rode novamente aqui uma análise para você ver que já pode ter melhorado a sua pontuação. Aqui eu não vou rodar porque eu só fiz a desativação de um plugin lá, não vai influenciar tanto assim na nota. Então vamos partir para o check 2, o nosso segundo passo. E no nosso segundo passo a gente tem algo muito importante, que é a hospedagem. Se o seu site já recebe muitas visitas, é muito ruim ele ficar em uma hospedagem que não atende essa realidade. Por exemplo, aqui a gente tem
4 tipos de hospedagens principais. Aqui o pessoal gosta de utilizar bastante, que é a mais básica, que consegue atender todo iniciante, é a hospedagem compartilhada. O que seria essa hospedagem compartilhada? Como o próprio nome já diz, são vários sites fazendo uso de um mesmo servidor. Isso aqui é muito ruim para a questão de desempenho, se um site mesmo utilizar todos os recursos do servidor, ou também para a questão de segurança. Se um site for invadido, alguma coisa assim do tipo, o seu site corre sérios riscos também de sofrer algum tipo de ataque. E acontece muito do usuário criar o seu site em uma hospedagem compartilhada, ele cresce muito, esse site cresce bastante em visitas e o usuário não se atenta em melhorar essa hospedagem e acaba virando um gargalo aí de desempenho. Uma hospedagem melhor do que essa aqui que a gente pode citar é a VPS. Aqui nós temos somente uma máquina para vários sites, só que a diferença é que dentro dessa máquina a gente tem várias virtualizações e uma virtualização fica exclusivamente para um site. Aqui o usuário tem bastante controle da hospedagem. O outro tipo de hospedagem também é a dedicada. Aqui realmente é só um site dentro de um mesmo servidor. Só ele utiliza os recursos desse servidor. Geralmente você vai utilizar esse tipo de hospedagem se a sua aplicação for muito robusta. E por fim, a mais queridinha de todas aí da atualidade é a hospedagem em nuvem, que é um site também hospedado somente em um servidor ou vários, ou seja, são vários servidores aqui disponibilizando recurso. Por isso que na infraestrutura da nuvem o pessoal gosta de utilizar bastante aquelas aplicações que têm picos de acesso. Por quê? Porque aqui nessa estrutura é fácil você aumentar a quantidade de computadores para conseguir atender essa demanda. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que você faça uma análise aí e veja: o meu site já está tendo muitos acessos, eu preciso migrar para uma nova hospedagem? Certamente sim. Então você pode aí pensar na ideia de ir para uma VPS ou uma cloud. Geralmente as dedicadas aí são mais difíceis de serem configuradas. Também a VPS também é bem complicado para iniciantes. Eu recomendaria então que você opte por hospedagens aqui gerenciadas. E falando em hospedagens gerenciadas, uma que eu vou recomendar aqui muito boa é a Ambler. A Ambler é uma hospedagem que oferece a melhor experiência do usuário, ou seja, se você tem dificuldade em mexer naquele cPanel, de configurar toda aquela parte, toda aquela burocracia de construção de sites, como configurar e-mails, alterar versões do PHP, fazer backups, a Ambler vai te atender muito bem nessa parte. Por quê? Porque eles focam bastante na experiência do usuário e também conseguem entregar um produto bacana, que é a questão de hospedagem de sites. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link da nossa parceria aí entre a Ambler e o WolfWP, que através desse link você consegue pegar créditos que você pode utilizar aí para você manter o seu site no ar. Atualmente está dando R$100 de crédito, mas eu não sei até quando esse recurso pode ser limitado. Então aproveita o quanto antes aí para testar a sua hospedagem aí para algum projeto novo. Lá tem tanto hospedagem compartilhada como também hospedagem em cloud, que você consegue utilizar, marcar lá quanto de recurso você quer usar para o seu site. Então sai bem em conta aí para você migrar o seu site para uma hospedagem bem melhor, ok? Aqui no nosso tutorial, para deixar a otimização ainda mais difícil, eu vou manter o nosso site de teste ainda em uma hospedagem compartilhada. Como eu tinha falado, aqui é o painel da Ambler, do nosso site de teste. Eu estou numa conta aqui de teste da Ambler e o nosso site está instalado nesse ambiente aqui, ó, Site Pro, que é a hospedagem compartilhada aqui da Ambler. É a hospedagem mais básica, ou seja, todos esses testes que a gente vai fazer é baseado na hospedagem compartilhada, que é a realidade de muitos usuários que vão estar assistindo esse vídeo. Eu não vou mudar a hospedagem aqui durante esse teste, porque isso vai influenciar mais se esse site estivesse recebendo muitas visitas mesmo. Como é só um site de teste, só eu que estou entrando, isso não vai influenciar muito, ok? Então a gente pode dar concluído aqui esse segundo check. Se você chegar a mudar a sua hospedagem para uma melhor, você pode fazer uma nova análise aqui no Google PageSpeed Insights, ok? E agora nós vamos para o check 3. No check 3 eu quero comentar sobre a versão do PHP. Primeiro vamos definir o que é PHP. Se você não sabe, é a linguagem de programação principal que faz o WordPress ser executado. E é muito importante você estar utilizando uma versão do PHP já bem atualizada. Aqui nós temos um exemplo feito pelo pessoal da Kinsta, que é uma outra hospedagem. Aqui eles fizeram um teste de benchmarks, que são testes que você pode criar ambientes diferentes. Aqui eles criaram vários ambientes diferentes com várias versões do PHP e rodaram várias requisições e perceberam os seguintes resultados. Que, por exemplo, na versão 8 do PHP, eles conseguiram
o ambiente de teste conseguiu receber mais requisições por segundo. O que isso significa? Que seria um site que conseguiria atender muitos mais usuários. Ou seja, você manter uma versão do PHP desatualizada é muito ruim para o seu site WordPress. Então, por exemplo, tem usuários ainda que utilizam a versão 5.6 do PHP. Se a gente comparar a versão 5.6 para 7, já é um ganho muito alto de desempenho. Então, corre lá na sua hospedagem agora e vê qual a versão do PHP ela está. Se você não sabe, você pode solicitar isso lá na sua hospedagem. Pede para eles atualizarem pelo menos para 7.4. Atualmente, muitas das pessoas já estão utilizando a 8 ou até a 8.1 junto com o WordPress, mas você precisa se atentar bastante, porque com algum plugin pode dar algum tipo de incompatibilidade. Por isso que atualmente ainda o pessoal está ficando muito na 7.4. Aqui na Ambly, agora realmente eu vou executar o nosso check aqui, 3, nessa hospedagem que a gente está simulando. Aqui na Ambly é muito fácil você alterar a questão da versão do PHP. Eu vou entrar aqui no meu site de teste e bem aqui no topo eu consigo alternar de forma muito fácil a versão de PHP que eu quero utilizar. Aqui a gente tem disponível a 7.3 e depois a 8.1. Aqui eles estão até indicando que não é muito bom para o WordPress. Só que eu repito, dá para usar sim. Você só precisa ter um conhecimento mais avançado para ver se algum dos seus plugins não vai dar incompatibilidade, ok? Então vou marcar aqui uma versão que realmente eu sei que não vai dar problemas. Vou alterar para a versão 7.3. Ele vai aguardar aqui, o servidor alterar a versão, pode demorar um pouco. Quando ele alterar, eu volto com o vídeo. A alteração foi bem rápida, ele já mudou aqui para a versão 7.3 e quando você fizer isso na sua hospedagem, eu recomendo fortemente que você vá lá no seu painel do WordPress, entre aqui em alguma das páginas para ver se não tem algum tipo de erro, porque se houver alguma incompatibilidade, vai aparecer um erro. Vai lá na página inicial do seu site, carrega para ver se não tem algum tipo de erro também, ok? Feito isso, eu já posso dar como concluído esse check 3. Vamos só testar aqui o desempenho mais uma vez. Aqui, talvez ainda dê uma nota muito aproximada, porque foi como eu disse. Essa questão de você alterar a sua hospedagem para uma melhor, alterar a versão do PHP para uma mais atualizada, vai refletir muito o resultado quando você estiver recebendo muitas visitas. Aqui talvez a nota fique muito próxima ainda, mesmo a gente fazendo essas alterações muito importantes para o site feito em WordPress. Pronto, a ferramenta concluiu a análise e como eu falei, acabou dando até uma pontuação ainda pior. Ah, Françoel, então quer dizer que a alteração do PHP não fez efeito? Fez. Vai fazer aqui quando o meu site começasse a ter muitas visitas. Mas foi também como eu disse anteriormente, você precisa executar aqui pelo menos 3 vezes para você conseguir realmente pegar a pontuação real aí do seu site, porque pode acabar na ferramenta aqui analisar e não ser realmente a pontuação lá verdadeira que o seu site vai ter. Então aqui ele já está dando a pontuação muito ruim na mobile, essa aqui é a verdadeira realmente. E na de computador também está dando uma pontuação aqui que a gente pode melhorar bastante. Vamos para o próximo check, que é o check 4, que seria a gente manter o WordPress, plugins e temas atualizados. Isso aqui parece bastante clichê, mas tem muitos usuários que deixam seus plugins e WordPress e o próprio tema que utiliza desatualizado. Pessoal, é muito importante você sempre manter todo esse ambiente aí do WordPress atualizado, porque o próprio WordPress evolui muito rápido. E como o WordPress evolui muito rápido, os plugins também têm que evoluir rápido para atender as necessidades, os novos recursos que forem inseridos. Assim vale para o tema. Então é muito importante você estar sempre atualizando. Além de melhorar o desempenho, a velocidade do seu site, vai melhorar também a segurança, porque muitas atualizações do WordPress corrigem problemas de segurança, não só do WordPress, mas também de plugins e do seu tema WordPress. Então, para verificar se você está precisando atualizar, você vai vir no painel aqui do seu site, vai vir atualizações. Aqui o meu WordPress atualmente já está na versão mais atual disponível, que é a 5.9.2. Se você estiver precisando atualizar, vai aparecer uma mensagem aqui. Se você tiver algum plugin para atualizar, vai aparecer aqui e assim vale para o tema. Aqui os plugins você marca quais deseja atualizar, atualiza e depois faz isso para o tema se estiver precisando também, ok? Aqui é onde pode dar algum problema sério, porque, por exemplo, pode atualizar para uma versão e você acabar perdendo conteúdo aí, por isso que é a importância do backup. Então, se acabar dando problema, você tenta ver qual foi a causa para não ficar sem atualização também, né? Você precisa sempre atualizar aí os recursos do WordPress. Aqui no meu site de teste já está tudo atualizado, então não vou precisar executar nenhuma ação. Vamos para o check 5.
Qual seria esse check? A gente utilizar um bom tema WordPress. Ah, Francel, você falou que tem várias causas aí que atrapalham o desempenho do site. E você falou que não era principalmente o tema, mas pode ser o tema também? Claro, pode ser o tema. Se ele não for bem otimizado, se ele tiver muito código, não for bem escrito, o seu site vai se tornar lento. E aqui eu tenho duas indicações de temas para você. A primeira delas é o WP Astra, que é um tema aí gratuito e que oferece bastante recursos e é conhecido por ser muito rápido. Mas qual é o problema? Se a gente trouxer para a nossa realidade aqui do Brasil, para as pessoas que trabalham com o mercado digital, de afiliado, produtor, ele não vai conseguir atender muito bem, porque ele não tem certos recursos de conversão nativo, como capturas de e-mail, facilidade de você colocar links de afiliado e várias outras coisas. Ou seja, você teria que instalar vários outros plugins externos aí para adicionar certas funcionalidades que você iria precisar. Então nesse vídeo eu vou utilizar aqui no nosso ambiente de teste o nosso queridinho Wolf WP, que é um tema pago, mas um tema muito completo mesmo e que vai te trazer muitos resultados se você optar por utilizar ele, ok? O Wolf WP na versão 3.0 a gente trabalhou exclusivamente para melhorar o desempenho e a velocidade do site do cliente, ou seja, a gente focou lá naqueles 3 pontos lá do Core Web Vitals, ok? Então vou voltar aqui no meu site de teste, eu vou vir na parte de temas e vou instalar o Wolf WP. A gente sabe que para instalar um novo tema, vamos vir aqui adicionar novo. Lembrando que se você optar por utilizar o Wolf WP ou qualquer outro tema que você realmente sabe que ele é otimizado, procura aí os tutoriais, que vai ter vários tutoriais sobre ele, como configurar, como instalar. Aqui no caso do Wolf WP, quando você adquirir ele, você tem acesso a uma área de membros com vários tutoriais passo a passo que você pode seguir. Aqui eu vou fazer de forma bem rápida, porque não é o foco eu te mostrar como utilizar especificamente as coisas do Wolf WP. O que eu estou te ensinando aqui é utilizar um bom tema otimizado. Aqui eu vou escolher o arquivo da instalação, vou clicar em instalar agora. Vou clicar em atualizar e o nosso tema WordPress, o Wolf WP, já vai estar ativo. Eu vou abrir aqui uma aba diferente para eu comparar o tema que estava antes e como vai ficar aqui no Wolf WP, porque a gente vai precisar de alguns ajustes, a gente vai precisar colocar os mesmos recursos para simular o mesmo ambiente, né? Então vamos lá. Os primeiros ajustes que a gente vai fazer vai ser na questão das imagens. Toda vez que você muda de tema, é recomendado você fazer um redimensionamento de todas as imagens do seu WordPress. Por quê? Porque cada tema utiliza uma dimensão de imagem diferente. Então vou entrar aqui, ó, na minha lista de plugins, vou adicionar novo. Você vai digitar aqui no topo Regenerate Thumbnails e o plugin que a gente vai utilizar para redimensionar todas as imagens vai ser esse daqui. Ó, vou te mostrar de forma prática aqui. Se a gente fizer a visualização aqui do nosso novo site executando o Wolf WP, a gente percebe que as imagens não estão ocupando todo o espaço aqui desse componente, porque as dimensões não estão corretas. Por isso que a gente vai estar a importância de utilizar esse plugin. Vou clicar em ativar. Concluída a ativação, a gente vai vir aqui em ferramentas, Regenerate. Vou marcar essas duas opções, porque aqui ele vai deletar todas as outras imagens lá original, e vou marcar aqui, ó, vou clicar para ele regenerar, dimensionar aqui todas as imagens do meu site. Se o seu site for muito grande, isso aqui pode acabar demorando. Quando ele concluir aqui todo o redimensionamento, eu vou voltar com o vídeo. Pronto, aqui o plugin já terminou de redimensionar todas as minhas imagens. Se eu voltar lá na página inicial do meu site e recarregar, a gente vai perceber agora que a imagem vai ocupar todo o componente aqui do post e vai ficar bem mais, visualmente bem mais bonito. Depois de instalado e redimensionado, você pode vir aqui na sua lista de plugins e remover esse plugin que a gente acabou de instalar. Lembrando, a gente vai estar cumprindo novamente o nosso check aqui, o primeiro que foi ter poucos plugins. Então vamos tirar ele daqui, já que a gente já fez o uso correto dele e que a gente precisava. Vou excluir também. Agora, continuando os ajustes aqui no Wolf WP, a gente vai ajustar os widgets. Aqui era a visualização que estava do site antes, né? E aqui, ó,
a gente percebe que alguns widgets ficaram quebrados. Então vou entrar aqui em aparência, widgets. A gente tinha um widget de pesquisa. Vou excluir todos esses widgets daqui. Vamos configurar eles novamente para ficar compatível aqui com o Wolf WP. Se você mudar de tema e acontecer isso também, é porque você precisa fazer essa mesma coisa aí no tema que você escolheu. Então vamos lá. Tem um widget de pesquisa, vou utilizar o do nativo do Wolf WP. Ok. A gente tinha o de vídeo, deixa eu pegar o link desse vídeo aqui. Vou colocar ele como modo copiar o link aqui. Poderia pegar aqui do topo também. Deixa eu escolher o widget de vídeo. Está aqui o widget de vídeo. Vou adicionar minha sidebar. E aqui eu vou colocar o link. Seria a partir do link. Nosso outro widget era dos posts recentes, que é um widget nativo do WordPress. Vou adicionar também. O outro era de comentários. Deixa eu adicionar a sidebar. Um de arquivos e outro de categorias. Arquivos e categorias. Vamos clicar aqui em salvar, né? Vou recarregar a página aqui do site novamente. E a gente percebe que a nossa sidebar aqui ó, já ficou igual ao site que estava antes. Só ficou com visual diferente porque cada tema tem o seu visual específico. Ok? Então vamos fechar aqui a nossa antiga visualização do site. Vamos voltar para os reajustes. Aqui no Wolf WP tem que olhar para a possibilidade da gente remover plugins desnecessários. Ah, François, quer dizer que o plugin não presta? Não. Pode ser que você esteja utilizando um plugin de algo que o Wolf WP já faz. Então isso se torna desnecessário. É mais recursos sendo requisitados do seu WordPress sem a necessidade de instalar. Então quais seriam esses principais recursos? A gente tem a questão das redes sociais. Se a gente voltar lá para o nosso site, ó, tinha aqui a questão de compartilhamentos nas redes sociais, que é um plugin que tinha instalado no nosso site de teste. Aqui no Wolf WP eu posso fazer a desativação desse plugin, porque o Wolf WP já tem esse recurso nativo de compartilhamento dentro do post. Basta a gente vir aqui, ó, personalizar. Primeiro, eu vou remover esse plugin de compartilhamento de redes sociais. Se você faz uso de algum desses plugins, eu recomendaria que você desativasse também. Se o seu tema já tem o suporte nativo, claro, porque se você desativar, vai ficar sem compartilhamento lá nos seus posts. Vou desativar esse plugin, que era o que eu estava utilizando como teste. E vou excluir ele daqui. Vamos voltar lá na opção de personalizar. Vou vir aqui, ó, blog, compartilhamento de redes sociais. Vou marcar que eu quero exibir no início do artigo e na lateral do site. Vou clicar em publicar. E a gente percebe aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para a visualização do post normal. A gente percebe que o nosso site já está com compartilhamento de redes sociais muito mais completo até do que o plugin. E a gente não perdeu em recursos, ok? A outra coisa seria de posts relacionados. Aqui nesse site de teste eu tenho um plugin instalado aqui, ó, para exibir posts relacionados, que é uma forma de você acabar atraindo mais visitas aí para quem está dentro do seu site. Só que o Wolf WP também já tem esse recurso nativo, então esse plugin se torna desnecessário e a gente acaba caindo mais uma vez naquele check 1. Ou seja, sempre vamos tentar fazer ao máximo a redução de plugins. Vou entrar aqui, ó, no meu site e vou desativar esse plugin que é o responsável por exibir artigos relacionados. Desativado, vou excluir. E a outra coisa é de códigos personalizados. Aqui dentro do Wolf WP a gente tem um recurso nativo para inserir códigos personalizados. Esse é um recurso do tema que você pode inserir scripts aí que vão ser executados no seu site. Geralmente o pessoal usa bastante aqui para inserir, por exemplo, o Google Analytics ou o Pixel do Facebook. Aqui nesse site de teste eu estava utilizando um plugin, deixa eu pegar ele aqui, ó, que era o Inserter Headers and Footers, para inserir o código do Google Analytics e o código do Pixel do Facebook. Vou pegar todos eles, vou recortar aqui e colocar no recurso nativo do Wolf WP. A gente ainda vai manter o script aí do Google Analytics e o Pixel do Facebook instalado. Pronto, feito isso, deixa eu fechar aqui.
voltar lá na minha lista de plugins novamente e agora eu vou retirar esse novo plugin aqui que eu não vou mais precisar fazer uso dele. Por isso a importância, pessoal, de utilizar um tema WordPress bem otimizado, porque ele vai te trazer muitos recursos que vai dispensar o uso aí de vários plugins que você faz no seu WordPress. Isso com certeza vai trazer ganho de desempenho. Voltando aqui, a gente tem algumas otimizações muito bacanas dentro do WolfWP para a versão mobile. Quais seriam elas? As principais é a questão do breadcrumb, que é esse caminho aqui, ó. Deixa eu voltar, recarregar minha página aqui. Esse caminho aqui, ó, que fica de navegação, mostrando para o usuário o nível de navegação que ele está no site. Por exemplo, aqui ele pode voltar para home. Deixa eu voltar. E que quando ele está na versão mobile, deixa eu dar F12 aqui e vir nesse ícone aqui que a gente pode simular a visualização do computador. Quando ele está na versão mobile, isso aqui pode acabar atrapalhando algo que o Google preza bastante, que é que o principal conteúdo aqui, que é o conteúdo realmente do artigo, fique logo visível para o usuário. Ele não precisa enrolar tanto. Muitos clientes aí do WolfWP acabam utilizando essa otimização que eu vou te mostrar aqui, que é ocultar esse caminho aqui de navegação. Como é que a gente faz isso? Vou vir personalizar. Outras coisas que também a gente pode ocultar e melhorar nesse mesmo requisito que eu acabei de comentar é a captura de e-mail no topo e a imagem de background no topo das páginas. Vou vir aqui, primeiro vou ocultar, vou vir páginas, ocultar itens e aqui eu posso ocultar o breadcrumb somente para a versão mobile. Aqui, ó, na versão desktop ainda vai aparecer. Posso ocultar a captura do topo. Aqui eu não configurei no nosso site para ficar mais próximo, parecido daquele antigo tema que a gente estava utilizando. E tem outras coisas aqui que também a gente pode ocultar. E essa questão aqui da imagem no background, deixa eu entrar aqui no meu site pessoal. Essa imagem aqui de background aqui, por exemplo, no WolfWP dá para você personalizar essa imagem na headline principal. E na versão mobile você pode marcar que não quer exibir essa imagem. Isso vai trazer um ganho de performance muito bom. Então se você utiliza o WolfWP e não sabia disso, você pode vir aqui, ó, páginas, cabeçalho. E aqui vai estar a opção, ó, ocultar imagem de fundo na versão mobile. Isso se você tiver configurado essa opção aqui, que é a imagem realmente de background. Aí vai funcionar, ok? Aqui como não configurei, vou deixar assim, vou clicar em publicar. Com isso, a gente conclui aqui o nosso check 5. Todas as modificações já foram feitas. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos fechar esses outros links. E vamos fazer um novo teste aqui na nossa página. Se eu estivesse utilizando o plugin de cache, antes de eu fazer esse teste aqui na ferramenta do Google PageSpeed Insights, eu tinha que eliminar todo o cache do meu plugin e de algum serviço de CDN ou até lá da hospedagem, se ela utilizasse. Por isso aquela dica muito importante que eu te dei lá no início, de você desativar o seu plugin de cache, porque assim vai ficar muito mais fácil de você ficar fazendo os testes aqui nessa ferramenta de análise. Vou rodar aqui mais uma vez depois do WolfWP instalado. Aqui ele deu um erro, pode acontecer disso, mas é só clicar para analisar novamente, ok? Pronto, a ferramenta concluiu a análise aqui e a nossa pontuação ainda está muito ruim. Ah, Françoel, mas você falou que o WordPress, o tema WordPress, o WolfWP é otimizado. Por que a pontuação não ficou boa? Porque ainda tem alguns checks aqui que eu vou te mostrar que não depende só do tema. E a gente tem que lembrar também que o WolfWP é um tema muito completo se comparado ao tema que estava ativado aqui no site de teste. Aqui basicamente aquele tema só tinha um visual de blog. O WolfWP aqui oferece mais muitos recursos. Capturas de e-mail, vários widgets personalizados, a nossa questão aqui do Dark Mode. O WolfWP também tem um construtor de páginas interno, ou seja, é um tema mais robusto. Vai acabar que só o tema não vai te proporcionar aqui uma pontuação muito alta, mas é claro que várias otimizações feitas aqui no WolfWP 3.0 vão fazer a diferença, principalmente se o seu site recebe muitas visitas. Agora nós vamos para o check 5, que seria otimizar imagens. Aqui a gente realmente vai perceber um ganho muito alto nessa pontuação. Então não pula essa parte. É uma parte que não depende do seu WordPress, não depende dos seus plugins, não depende do seu tema, não depende da sua hospedagem. Depende de você seguir boas práticas. Então vamos lá. Aqui está marcado com uma cor diferente porque são essas regrinhas que aparecem aqui, ó. Geralmente
da ferramenta. E as principais relacionadas a imagens são essas 4. A primeira, a de imagens fora da tela. Se a gente observar aqui, ele não vai estar acusando isso. Vamos observar com calma. Ele não vai estar acusando essa regra, porque o WolfWP já tem esse recurso nativo implementado. Ele só deixa recarregar as imagens realmente quando necessário. Se você estiver utilizando um tema que não tem esse recurso, com certeza vai ser apontado aqui pela ferramenta. Ah, Françoel, mas quer dizer então que eu só vou poder corrigir isso aí com o WolfWP? Você não falou que ia mostrar utilizando plugins gratuitos para resolver esse problema? Sim, eu vou mostrar. Vamos lá, a gente vai corrigir esse problema aqui, que não está acontecendo no WolfWP, mas pode estar acontecendo aí no seu ambiente, principalmente se você utiliza uma página feita só com um elemento. Então vamos lá, a de imagens fora da tela. A gente vai corrigir isso instalando um plugin. Vamos aqui na nossa lista de plugins, adicionar novo, e vamos pesquisar por Lazy Load. E o plugin que a gente vai instalar é esse daqui, ó, com 100 mil instalações, ok? Feito pelo pessoal da WP Rocket. Vamos instalar agora. Clicar em ativar. Para fazer uso do plugin, a gente vai vir aqui, ó, configurações, Lazy Load, e a gente vai marcar que deseja colocar o Lazy Load, que é o carregamento tardio, para as imagens. A gente vai marcar essas duas opções, mas só um pouco mais lá na frente, quando a gente estiver comentando sobre os outros checks. Por enquanto, deixa aí só o das imagens, ok? Clicar em salvar. E basicamente a gente já tem esse recurso aqui concluído. Depois a gente vai fazer os testes. A gente não vai conseguir observar aqui porque não estava sendo acusado. Mas se o seu site estiver acusando isso daí, com certeza a pontuação já vai ficar bem melhor. E não se preocupa se você estiver utilizando o WolfWP, que quando ativado esse plugin, o recurso de Lazy Load nativo do tema vai ser desativado e vai ficar somente o do plugin, ok? Então nós temos essa compatibilidade aí para acabar não estar inserindo recursos duplicados no seu site e requisitar desempenho desnecessário. O nosso próximo passo seria esse daqui: defina um tamanho adequado para as imagens. Eu acho que aqui está acusando, não está acusando, porque realmente o WolfWP já é bastante otimizado nessa questão de exibir as imagens adequadas, mas pode estar acontecendo no seu caso. Então a gente vai fazer isso através de outro plugin. Vai nos ajudar a colocar as imagens num tamanho adequado. Mais na frente eu te explico o que seria esse tamanho adequado. Então vamos começar a instalação primeiro do plugin. A gente vai vir aqui de novo, adicionar novo, e vamos instalar esse aqui, Smush. Esse plugin aqui, ó, Smush Lazy Load Images. Vamos clicar em instalar agora e clicar em ativar. Aqui ele está dizendo que tem compatibilidade com aquele outro plugin que a gente adicionou, mas isso aqui é só um erro que a gente pode corrigir nas configurações. Então vamos dispensar aqui e a gente vai configurar ele de forma que fique compatível com esse outro plugin de Lazy Load que a gente instalou, porque esse do Smush também tem o mesmo recurso do outro plugin. A gente vai configurar ele de uma forma que deixe compatível. Vai abrir esse assistente de instalação, se você tiver entrado aqui pela primeira vez, né? Começar a configuração. Aqui você pode deixar para otimizar todas as imagens no envio, que vai servir para outra coisa que eu vou comentar aqui na frente. Clique em próximo. Aqui, remover metadados da imagem, deixa marcado, próximo. Habilitar Lazy Load, vamos desativar. Por quê? A gente já colocou aquele plugin lá, então vamos evitar recursos duplicados ou até incompatibilidade. Próximo, e aqui vamos deixar desmarcado e concluir a instalação. Que ele vai estar fazendo a verificação das imagens para te mostrar um relatório do que pode ser melhorado. E voltando aqui, a gente quer corrigir essa questão de utilizar imagens no tamanho adequado. Vamos vir aqui no plugin, ferramentas, e marcar essa opção aqui, ó, detecção de redicionamento de imagens. O que isso vai fazer? Aqui, por exemplo, no nosso topo do site, a gente tem um logotipo que tem uma dimensão até pequena. O que acontece? Os usuários acabam colocando uma imagem muito grande. Isso torna a imagem pesada e acaba atrapalhando o carregamento do site. Se o local aqui da imagem
tem que aparecer pequeno, então utilize uma imagem pequena antes de subir para o seu WordPress. E é esse passo que a gente vai fazer aqui, ó. Sempre usar um tamanho de imagem adequada para aquele espaço. E como a gente ativou essa opção do plugin, vai ficar fácil da gente visualizar onde a gente precisa melhorar. Basta entrar no seu site agora, vou recarregar a página aqui novamente e vai aparecer uma opção aqui do lado, ó. Você vai abrir e aqui ele vai mostrar todas as imagens que poderiam ser otimizadas. Aqui ele está mostrando, ó, a primeira delas. Vou clicar, ele pisca lá a imagem que precisa ser melhorada. Ele está dizendo que a imagem tem 300 de largura por 82 de altura. E a dimensão recomendada, que realmente é a dimensão que está aparecendo aqui, o tamanho, seria só 184. Então, como a gente poderia corrigir isso? Vai ser uma tarefa muito manual. Você precisa fazer isso para cada imagem. Você vai entrar aqui, ó, mídia do seu WordPress. Aqui eu vou localizar a minha imagem do logotipo. Você pode digitar aqui pelo nome da imagem, se você tiver colocado o nome otimizado para ela. Aqui não tá logotipo, deixa eu voltar. Está aqui o logotipo. Você vai entrar aqui, ó, editar a imagem. Aqui a ferramenta tá recomendando 184. Vou clicar aqui em editar a imagem. Colocar 184, ó, tava 1000 de tamanho, algo muito desproporcional. Vou clicar em escala. Feito isso, vamos clicar em atualizar. Vou voltar lá para a página do meu navegador, atualizar o site, dar um Ctrl F5, a ferramenta ainda está indicando aqui que essa imagem precisa ser corrigida, mas ela já foi, pode ser apenas um conflito. Vamos abrir aqui em outra aba, a gente percebe que ainda continua, mas não faz sentido. Pode ser apenas um problema aqui na leitura das imagens. E aqui também eu sei que é uma sugestão que não é válida. Ele está dizendo que a imagem tem 150 por 150 e precisa ser exibido 300 por 300. Mas aqui a imagem do WolfWP já é otimizada para essa visualização, ok? Então eu sei que aqui é uma indicação falso positivo do plugin. Eu não vou fazer isso para todas as imagens, porque na verdade não tem nenhuma outra imagem para ser melhorada aqui. Eu já tinha deixado propositalmente aqui o logotipo muito grande, que era a única imagem que precisava ser corrigida. Então se você tiver várias outras imagens aí no seu site, você tem que fazer essa correção para cada uma delas. Vou fechar isso daqui e vamos para o outro passo ainda, se tratando de otimização de imagens, que é codifica as imagens com eficiência. Ou seja, a gente tem que comprimir as imagens, tornar elas menores. A gente vai fazer isso novamente com o uso de um plugin, esse mesmo plugin que a gente já instalou, o Smush. Vamos voltar aqui, ó, Smush em massa. E aqui ele te deixa compactar as imagens. Só que como ele está na versão gratuita, ele só vai permitir fazer 50 imagens por vez. Então vai ser uma tarefinha muito chata se você tiver muitas imagens. Você vai ter que ficar clicando aqui, compactar, 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 até concluir todas as imagens. Aqui como eu tenho poucas imagens, vou clicar em compactar agora. Ele vai otimizar todas as imagens aí do meu site. Quando ele terminar, eu volto aqui com o tutorial. Enquanto ele conclui aqui a otimização, eu quero te mostrar como corrigir esse problema que estava acontecendo aqui. Ele estava dizendo que essas imagens do WolfWP precisavam ser redimensionadas. Só que uns testes que eu estava fazendo aqui, eu percebi que era um conflito com o plugin que tinha sido instalado. Então vou vir aqui, ó, configurações, lazy load. Se acontecer com você também, você só desmarca aqui que deseja recarregar as imagens em modo carregamento tardio. E se eu voltar aqui na página inicial do meu site e der um Ctrl F5 para limpar todo o cache, a gente vai perceber que o plugin vai marcar aqui, ó, verdinho, ou seja, não tem nenhuma imagem para ser otimizada aqui o tamanho, ou seja, todas as imagens que estão sendo exibidas aqui pelo WolfWP já estão no tamanho recomendado aqui, já estão bem otimizadas. Então se você estiver tendo aquele mesmo problema que eu estava passando, desativa esse plugin, faz os ajustes aqui, depois de feito todos os ajustes, reativa o plugin de volta, ok? Então vou salvar aqui, ó, e já vou desativar esse recurso da minha página para não ficar acontecendo esse conflito. Vou vir aqui, ferramentas, e vou desmarcar esse recurso. Pronto. Ele está quase concluindo aqui a otimização das imagens. Quando ele realmente concluir, eu volto com o vídeo. Pronto, o plugin já terminou de compactar todas as nossas imagens. Lembrando mais uma vez, se você tiver muitas imagens, isso aqui vai demorar bastante. Então eu recomendaria até você contratar talvez a versão paga do plugin
se o seu site aí já for muito grande, já estiver te dando muitos resultados, vale a pena o investimento. O próximo passo seria disponibilizar imagens em formatos de última geração. O que seria essa última geração? A gente tem dois formatos de imagens principais, que é o .jpg e o .pmg. E essa recomendação aqui que a ferramenta do Google dá, seria a gente utilizar imagens mais otimizadas, que seria essa mais moderna .webp. Como eu havia dito, se o seu site estiver lhe dando retorno aí suficiente, vale muito a pena você investir em plugins pagos. Vai acabar tornando essa atividade aqui de otimização muito mais rápida e muito mais completa. E dentro dessas questões de plugin pago, você poderia contratar esse aqui do Smush. Ele tem essa conversão de WebP aqui, ó, mas só na forma paga. Você teria que contratar. E também tem um pago muito bom, que é o Imagify. Esse plugin aqui, ó, Imagify, ele tanto comprime as imagens, como que foi a última coisa que a gente fez, como também converte as imagens para WebP. Ou seja, se você comprar esse daqui, você não precisaria comprar esse outro do Smush ou vice-versa. Então avalie aí, eu prefiro utilizar esse daqui, eu acho ele bem completo. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, nós vamos utilizar plugins gratuitos. É possível fazer isso, François? Sim, só torna a atividade muito demorada, dependendo do tamanho do seu site. E o plugin que a gente vai utilizar para converter as nossas imagens para um formato mais moderno e mais pequeno vai ser esse aqui, WebP Express. Você vai instalar esse plugin aqui, ó. Atualmente com 200 mil instalações, clicar em instalar agora, clicar em ativar. Concluída a instalação, a gente pode vir aqui, ó, configurações WebP Express. A gente pode fazer uma tradução da página para a configuração ficar bem mais fácil. Aqui em cima você pode deixar exatamente como está aparecendo no meu, essa parte aqui também. E essa outra parte aqui você tem que verificar se está verdinho para essa aqui, ó, extensões GD, que é uma extensão do PHP que esse plugin utiliza para converter imagens. Se não tiver verdinho, entre em contato com sua hospedagem para eles instalarem essa extensão para você. Aqui você vai marcar que deseja converter no upload, ou seja, toda imagem que você colocar no seu WordPress, ele automaticamente vai converter para .webp. Vamos descer mais aqui e vamos marcar essa opção. Você tem duas possibilidades aqui de configuração. Essa aqui, que ele insere a versão da imagem normal, ou seja, se for imagem.jpg, ele vai exibir essa versão e vai exibir a versão WebP. Por que duas versões? Porque se for um navegador moderno, ele vai deixar essa imagem ser exibida. E se não for um navegador que não tem compatibilidade com esse tipo de imagem, ele vai exibir essa outra versão. Ok? Se você marcar essa opção, ele vai exibir realmente só a imagem.webp. Isso aqui é ruim porque ainda existem alguns navegadores que não têm compatibilidade com esse tipo de imagem, mas são muitos poucos mesmo, são aqueles navegadores muito antigos como o Internet Explorer. Então você avalia aí se realmente vale a pena deixar essa opção ativada. Eu vou deixar essa opção aqui ativada. Essa opção aqui pode dar problema em quebrar alguma das suas imagens, principalmente se o código do tema não for bem feito na questão do CSS. Aqui no UFWP eu sei que vai funcionar bacana. Então quando você ativar essa opção, verifica lá no seu site se não quebrou nada, ok? Marcado essas coisas aqui, vamos clicar em salvar configurações. Vamos salvar e forçar o novo htaccess também, que é um arquivo muito importante aqui no WordPress. E concluído isso, a gente vai fazer a conversão de todas as nossas imagens. Como a gente faz isso? A gente vai vir nesse botãozinho aqui, que é muito escondido, que eu espero que eles melhorem o visual desse plugin. Vamos marcar em Bulk Convert. E aqui ele vai dizer que tem 263 imagens para ser convertidas. Dependendo do seu site, isso aqui vai ser um processo muito demorado. Por isso vale muito a pena fazer o investimento em uma ferramenta paga. Então vou clicar aqui em Start Conversion. Ele vai converter todas as minhas imagens para esse formato mais otimizado. Quando ele concluir toda a conversão, eu volto com o tutorial. Pronto, o plugin terminou aqui toda a conversão. Eu deixei uma opção aqui marcada que acabou demorando mais ainda. Então, antes de você fazer a conversão, vem aqui, ó. E ao invés de você converter todas as imagens que você fez o upload de temas, deixa marcado somente o uploads, que vai ser muito mais rápido essa conversão.
forçar de novo aqui o htaccess. Depois de você converter todas as imagens, é muito importante você entrar lá no seu site, dar aí um Ctrl F5 se você tiver no Windows para excluir todo o cache e ver se não tem alguma imagem quebrada ou fora de posição. Aqui no OFWP está bacana, mas pode acontecer das suas imagens estarem quebradas ou nem estarem aparecendo. Então você pode tentar ativar essa outra opção aqui, só que o problema é que ela não vai dar compatibilidade aí para navegadores muito antigos. Vou deixar marcada essa outra opção aqui. E com isso a gente conclui o nosso check de otimizar imagens. Vamos fazer um novo teste aqui no PageSpeed. Vou abrir aqui em outra aba para a gente comparar agora o desempenho, que com certeza a gente já vai ter uma melhoria aqui. Vou colocar para analisar e quando ele concluir, deu erro, clique em analisar de novo. Aqui para o vídeo não ficar muito extenso, eu estou fazendo apenas uma análise por vez. Como eu já falei, eu recomendo você pelo menos fazer 3 verificações, porque aí você consegue obter uma média aí mais próxima da pontuação real do seu site. Aqui ó, ele já deu 45, a gente estava com 28, já foi uma melhoria bem significativa. O computador ele está 88 e ele estava 70, ou seja, a gente já melhorou bastante só com essa questão de otimizar imagens, então não deixa de seguir esse passo. Vamos para o check 7, que é otimizar serviços de terceiro, que também faz uma diferença enorme aqui na velocidade do site. A gente tem 3 pontos apontados pela ferramenta geralmente aqui nos relatórios de erro, que seria reduzir o uso de terceiros, reduz o JavaScript não usado e disponibilize recursos estáticos com a política de cache eficiente. Geralmente esse daqui é muito difícil de ser corrigido, porque a ferramenta vai apontar para scripts do tipo do Google Analytics e do Facebook Pixel, que são scripts que não estão no seu servidor e não tem como você usar uma política de cache aí bacana. Você teria que, por exemplo, salvar esses scripts no seu navegador, mas pode dar algum problema aí, até bloqueio pelas plataformas. Então não compensa a gente mexer muito. Vamos nos atentar em remover esses scripts de terceiro. O que seriam esses scripts de terceiro? É qualquer recurso externo que você acaba instalando no site. Vamos ter alguns exemplos aqui. O Google Analytics e o Pixel do Facebook, como eu comentei, estão instalados aqui no site e são recursos externos, são scripts que são carregados aqui no nosso site WordPress e que não pertencem ao tema, não pertencem aos seus plugins e nem pertencem ao WordPress, ou seja, são recursos externos carregados aqui no site e que acabam atrapalhando o desempenho de carregamento. Aqui especificamente o Google Analytics e o Pixel do Facebook não atrapalham tanto porque eles são assíncronos, ou seja, não atrapalham o carregamento da página enquanto esses scripts são carregados. Então aqui a gente não vai mexer muito, vamos deixar como está. Agora aqui no Google Maps, que pode ser a realidade de alguns usuários, podem ter aqui no nosso site de teste, eu deixei o mapa do Google Maps instalado. Isso aqui é algo muito pesado, vai carregar scripts no nosso site. Então como a gente pode otimizar isso daqui? Você vai bater um print ou gerar uma imagem dessa visualização. Tenta adaptar ela para o tamanho que você quer. Aqui, por exemplo, eu vou bater um print dela. Você poderia colocar... Você vai selecionar, por exemplo, só a imagem aqui, ó. E vai cortar. Vai ser essa imagem que você vai salvar, subir para o seu WordPress e substituir nesse lugar do código. Ou seja, a gente vai estar pegando um código muito pesado e substituindo por uma imagem que vai ser carregada muito rápida. E nessa imagem a gente vai deixar o link que quando o usuário clicar, vai levar para o endereço do site. Ou seja, a gente abre mão do usuário mexer nesse mapa aqui dentro do seu site, mas a gente vai ganhar em desempenho e velocidade. Eu já deixei a imagem pronta aqui para isso, deixa eu fechar. Vou voltar aqui ó, na parte de widgets, que é onde esse código do Google Maps foi configurado. Eu vim aqui em rodapé, bloco, vou clicar em excluir, mas antes eu vou clicar aqui ó, ver mapa ampliado. Vou copiar esse link aqui do topo do navegador, que vai ser o link que a gente vai utilizar. Agora eu vou pegar e vou utilizar um widget de anúncio aqui, ou um widget de imagem nativo do WordPress. Deixa eu arrastar para cá. Deixa eu adicionar a imagem. Deixa eu subir a minha imagem aqui. Tinha a imagem já pronta. Tá aqui, mapa. Aquela mesma visualização. E aqui a gente pode configurar o nosso link. Vou colar ele aqui. A imagem ainda está sendo
feito o upload, lembrando que ela vai ser convertida para WebP já, que a gente deixou automática lá no plugin. Adicionar o widget, salvar. Vamos recarregar aqui a página para ver como é que ficou. E tá aí, a gente tem aquela questão do Google Maps configurado, você pode mexer aqui nas opções do tamanho da imagem para colocar uma imagem maior. Quando o usuário clicar aqui, ele vai ser redirecionado para aquele mesmo endereço que estava antes, ok? Vamos voltar para a questão dos vídeos. Aqui no nosso site de teste a gente tem um vídeo configurado, que é outro recurso externo que acaba dificultando aí o carregamento do site. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar naquele plugin lá, aquele que a gente tinha instalado, configurações Lazy Load, que eu disse para você não ativar a questão dos vídeos, mas agora você pode marcar aqui, ó, para vídeos, e você substituir a thumbnail aqui do vídeo do YouTube. Salvar configurações. Vamos voltar aqui na página inicial do site, dar um Ctrl F5 e vamos ver se funcionou. Aqui, pelo que eu estou vendo, ele não gerou. A gente vai ter que utilizar um widget que seja compatível para a leitura desse plugin. Porque se aqui tivesse dado certo, aqui ficaria só a imagem antes mesmo de eu clicar. Ó, eu estou arrastando, não está ficando uma imagem. Então vou voltar aqui para vídeos. Deixa eu editar vídeo. Quero só pegar o link dele, vou copiar aqui, vou jogar no navegador. Vou utilizar agora a opção de incorporado, que é você coloca o vídeo através do código. Vou copiar o código aqui, vou voltar lá no nosso widget, vou excluir esse estilo aqui e vou utilizar agora o de HTML. Vou voltar ele para essa posição, vou colocar o vídeo aqui, dar um título, por exemplo, clicar em salvar. Quando a gente recarregar, o vídeo vai estar lá da mesma forma. E agora aqui, ó, é só a imagem, ó. A gente consegue arrastar e verificar que agora está funcionando. Ou seja, todo aquele código do YouTube só vai ser carregado quando a gente clicar. Percebeu? Isso vai trazer uma melhoria bem bacana para o seu site. O outro são reCAPTCHAs instalados junto com alguns plugins de formulário, por exemplo, como o Contact Form 7. Aqui no site de teste eu também tenho, ó, que é esse reCAPTCHA aqui do Google instalado. E como esse plugin que eu estou utilizando aqui, ó, da página de contato não é bem otimizado, ele faz com que esse script seja carregado em todas as páginas. Isso não é legal. Por quê? Porque eu tenho certeza aqui absoluta que esse formulário de contato, eu estou utilizando esse plugin de formulário apenas nessa página. Se eu tivesse várias outras páginas, qual seria o problema? Esse script aqui do plugin está sendo carregado em todas as páginas. Isso não é legal. O que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui no WordPress que a gente quer que esse plugin seja acionado somente nessa página. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de um plugin. Exatamente esse plugin aqui, ó, Asset Clean Up. Vamos vir aqui, plugins, adicionar novo. Vamos pesquisar aqui na lista de plugins e você pode instalar esse daqui. Só que qual o problema? Esse plugin aqui é bem mais complexo para configurar, só que ele tem mais recursos. E esse outro aqui é bem mais simples, só que é mais trabalhoso para configurar. Você tem que fazer mais coisas manualmente. Vou ensinar a fazer através desse, porque esse aqui é bem mais complexo e com certeza se não for um usuário experiente vai dar muito problema. Vamos clicar em ativar e para fazer uso desse plugin novamente a gente vai vir aqui, ó, na barra lateral. Então vamos lá, o plugin que a gente quer otimizar é o Contact Form 7. A gente quer fazer o quê? A gente quer que ele carregue somente na página de contato, porque eu tenho certeza que eu estou utilizando ele somente aqui. Agora se você estivesse utilizando ele no rodapé, você não poderia fazer isso que eu vou fazer aqui, porque senão ia dar problema. Então vamos lá, aqui na nossa página, deixa eu fechar isso aqui, vamos lá na nossa home page. E a gente vai querer que na nossa home a gente não quer carregar esse plugin de formulário que está aqui. Basta marcar, deixar ele desmarcado e vamos deixar todos os outros plugins ativos. Lembrando que você poderia fazer isso aí para
qualquer plugin que esteja atrapalhando e siga essa mesma lógica de estar carregando scripts que ali não é necessário. Aquele outro plugin que eu te mostrei que é mais completo, ele consegue te mostrar isso. Por isso que eu disse que era bem mais complexo de configurar, mas ele é muito mais prático do que esse. Aqui eu estou utilizando porque eu tenho certeza que o Contact Form 7 faz isso, carregamento de scripts desnecessários em páginas que eu não estou utilizando formulários. Ok, vou fazer isso aqui para posts também. Ó, para páginas posts, opa, vou desmarcar o plugin. Aqui para a página não vou desmarcar porque vai acabar dando conflito nessa outra aqui. Salvar imagens. Ok, se eu voltar aqui na minha home, a gente vai perceber que esse recaptcha aqui do plugin não vai mais aparecer, ok? Ele vai aparecer somente na página de contato, sinalizando que a nossa configuração deu tudo correto. Vou testar aqui o formulário para ver se realmente está funcionando. Está. Então, a nossa configuração foi concluída. O nosso check set já pode ser dado como completo. Vamos fazer uma nova análise aqui no Google PageSpeed Insights. Nossa nota estava 45, lembrando que a gente começou aqui com a nota 28. Vamos clicar em analisar. Concluída a análise, nossa pontuação já ficou muito boa mesmo. Já está em 93 e o computador aqui já está em 99. Mas acredito eu que se eu colocar mais outra para fazer outra análise, vai dar um pouco mais abaixo. Por isso que é bom a gente estar sempre analisando. Aqui ele mostra que tem muitas outras coisas para serem corrigidas. Se você já tiver implementado todos esses checks, com certeza a nota do seu site já melhorou bastante. Então, vamos continuar aqui para ficar uma nota realmente bem melhor. Vamos para o check 8, que é o nosso queridinho plugin de cache que faz uma diferença enorme no nosso site. Agora aqui realmente você vai poder reativar esse seu plugin de cache. Quais seriam os benefícios do nosso plugin de cache? Ele vai tratar basicamente duas recomendações, principalmente aqui, ó, que a ferramenta dá, que seria reduzir o tempo de resposta inicial do servidor e ativar a compactação de texto, que seria deixar os nossos arquivos CSS, HTML de forma menores para ser enviados pelo navegador. E ele reduz a resposta inicial do navegador. Por quê? Porque os plugins de cache, quando eles estão ativos e você carrega a página lá, eles fazem o cache daquela página. E toda vez que o usuário for acessar o seu site, aquelas requisições PHP de plugins, de temas, não precisam ser executadas mais. O plugin vai devolver esse cache que está muito mais otimizado, que é uma página somente HTML, que vai carregar muito rápido. Por isso que um plugin de cache é muito importante no seu site. E o melhor plugin que eu tenho para indicar agora é o WP Rocket. De todos os testes que eu já fiz, de toda a minha experiência de construção e otimização de site, é o melhor plugin atualmente de cache. É com esse plugin que você consegue obter os melhores resultados. Então, se você quiser conhecer ele um pouco mais, eu não vou mostrar como configurar ele aqui nesse vídeo, porque eu quero mostrar um plugin gratuito. Eu vou deixar o link do WP Rocket aqui embaixo para você dar uma olhada, e futuramente eu vou estar trazendo um vídeo especificamente só configurando esse plugin. E outra dica que eu tenho para dar aqui é para você não utilizar o plugin Jetpack, que muitas pessoas utilizam ele. Por que eu não gosto dele? Porque ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele tenta ser um plugin de SEO, tenta ser um plugin de cache, tenta ser um plugin de segurança, e acaba que ele não consegue fazer as coisas tão boas quanto plugins isolados. Ou seja, um plugin de cache focado só em cache, como o WP Rocket e outro plugin que eu vou te mostrar aqui, consegue ser muito melhor do que o Jetpack. Então, se você tiver instalado aí no seu site, eu recomendo que você comece a analisar a possibilidade de tirar ele. Mas, novamente, olha com cuidado o que foi que você configurou com ele, a questão de SEO. Se você não tem um plugin de SEO, você vai precisar colocar um plugin de SEO. Se você não tem um plugin de segurança, vai precisar colocar um plugin de segurança. Então, vamos para o plugin alternativo aqui, que não é um plugin pago. Vamos utilizar um plugin gratuito. E a gente tem duas categorias de plugin. Nós temos plugins muito fáceis de configurar, que eu indico dois, que é o WP Fast Test Cache, junto com outro plugin que é o Async JavaScript. E também nós temos o plugin Hummingbird. E na categoria de difícil nós temos outros dois plugins, que é o Lightspeed Cache, muito utilizado pelos usuários também. E também nós temos o W3 Total Cache. Esses dois últimos aqui e esse outro eu não vou mostrar agora. Principalmente esses dois últimos, porque eles têm muitas opções que você precisa configurar. Eu posso trazer aqui em vídeos separados aqui no canal
comenta aqui embaixo se você tem interesse. Aqui Hummingbird é muito fácil de configurar e também vai trazer resultados aí para o seu site. Aqui no tutorial vou te mostrar como configurar o WP Fast Test Cache, que junto com o Wolf WP já vai te trazer resultados e ele é muito fácil de configurar e muito rápido. Então vamos fazer a instalação dele. Vou entrar aqui no painel do meu WordPress, vou vir em plugins, adicionar novo. Vou digitar aqui em cima Cache. E a gente vai instalar esse daqui, ó, WP Fast Test Cache, ok? Vamos clicar em instalar agora. Clicar em ativar. E ele vai aparecer aqui do lado do seu WordPress. Lembrando que se você estiver utilizando qualquer outro plugin e você for ativar esse que eu estou te mostrando, você precisa desativar esse que já está instalado no seu site, porque entra naquele requisito lá do check 1 que você não pode utilizar plugins com recursos duplicados, para não estragar o desempenho do seu site e também para não gerar incompatibilidades. Então vou vir aqui WP. Você pode marcar aqui a opção para português antes de começar a configurar. E ele aqui é muito fácil de configurar comparado para plugins mais complexos como Lightspeed Cache, que também é um ótimo plugin, mas é muito mais coisa para configurar e corre o risco de dar mais problemas. Aqui, o sistema de cache, vamos deixar ativo. Aqui o preload, geralmente eu não gosto de ativar se o site for muito grande, porque aqui ele vai gerar o cache de todas as páginas que existem. Okay? Geralmente eu gosto de deixar desativado. Aqui você pode marcar que não deseja ver versões de cache quando tiver usuários logados no site. Isso aqui é bastante interessante se você estiver fazendo testes aqui de forma logada. Não vou marcar agora. Não vou marcar essa opção para cache de dispositivos móveis. Vou marcar aqui, ó, novo conteúdo, limpar cache. Quando eu atualizar um post, eu quero limpar o cache desse tipo de página aqui. Vou marcar que eu quero minificar HTML, CSS, combinar CSS e JavaScript. Eu não vou utilizar, você pode testar aí marcando depois, mas você tem que verificar se alguma coisa no seu site não vai quebrar. Vou marcar gzip, cache do navegador e desabilitar emojis se você não utiliza aí emojis em algum tipo de conteúdo do seu site. Vou clicar em submeter. E tem outra configuração muito importante aqui dentro do plugin, que é a gente dizer a vida útil do cache, ou seja, em quanto tempo esse cache vai durar depois que ele gerar lá o acesso à página. A gente vai marcar essa opção para 10 horas. A gente vai dizer que deseja eliminar o cache de todas as páginas a cada 10 horas. Isso aqui é muito importante para você evitar problemas de validação em formulários. Geralmente quando o pessoal configura esse plugin, esquece de fazer isso. Aqui são as outras opções da forma Premium, ok? E o outro plugin que a gente tem para configurar ainda, junto com o WP Fast Test Cache, é esse daqui, o Async JavaScript. Vamos voltar lá, adicionar novo. Vamos pesquisar aqui no topo e a gente vai instalar esse daqui, ó. Instalar agora, clicar em ativar. Feita a ativação, vamos vir aqui, ó, em configurações, Async JavaScript. Vamos marcar que deseja habilitar, né? Pode deixar essas duas opções desmarcadas. Vamos clicar aqui. Vamos fazer a tradução para a gente entender melhor. Você pode fazer isso se estiver utilizando o navegador Chrome. Vamos marcar aplicar adiamento. O método vamos deixar aqui defer. O jQuery vamos marcar como excluído. E essas outras opções a gente não precisa configurar. Vamos marcar salvar configurações. Aqui no Wolf WP 3.0 a gente não faz mais uso do jQuery. Por isso que a gente pode marcar essa opção aqui def. Mas se você estiver utilizando algum plugin que faz uso ainda do jQuery, pode acontecer de ter algum problema no seu site. Então você pode deixar marcado, você vai ter que deixar marcado essa opção. Mas se você tiver certeza que o seu plugin não faz uso, você pode marcar isso aqui que você vai ter um ganho de performance bem melhor. Então é isso, a gente configurou o nosso plugin de cache e esse outro aqui para tornar o carregamento do JavaScript mais otimizado. Agora nós vamos fazer um novo teste para ver como está a pontuação aqui do site que a gente está otimizando. Mas antes tem um passo muito importante agora para a gente fazer antes de jogar o endereço aqui na ferramenta do Google e analisar de novo, que é fazer toda a exclusão do plugin de cache. Por quê?
A partir do momento que a gente instala o plugin de cache, toda vez que você precisar testar lá na ferramenta, você tem que vir aqui no plugin de cache que você instalou e excluir o cache aqui no topo. Geralmente, a maioria dos plugins de cache vai ter essa opção disponível aqui na barra do topo do seu WordPress. Então, vou clicar em limpar todo o cache e essa outra opção também. E você tem que pegar o link que você deseja testar. Deixa eu voltar aqui para a home do meu site. Você tem que pegar o link e abrir em uma nova aba anônima. Por quê? Porque a partir que a gente abre o nosso site, o link que a gente quer testar aqui, o nosso plugin de cache vai gerar um cache dessa página, e esse cache é basicamente um arquivo HTML bruto, que é carregado muito mais rápido lá no navegador do usuário. Ou seja, é como se o visitante depois requisitasse aqui o link dessa página e os seus plugins do WordPress não precisassem executar desde o zero, ou seja, seria entregue uma página mais leve. Por isso que a ativação de um plugin de cache é muito importante no seu site e vai te trazer uma nota muito boa. Agora a gente vai voltar lá na nossa ferramenta do Google. Já estava uma pontuação muito boa, pode ser que a sua pontuação ainda não esteja tão legal, mas eu tenho certeza que a partir da instalação aqui do plugin de cache vai ficar já com pontuação bem legal. Tem outra coisa bem interessante que eu posso comentar, que a gente medir a velocidade de carregamento percebido. Se eu der um F5 aqui, a gente percebe que o site carregou muito rápido. Essa página aqui já foi gerado o cache. Se a gente observar aqui o código-fonte dela lá no final, vai mostrar que o plugin de cache gerou o cache dela mais ou menos aqui, ó, dia 28 às 19h13 e já são 19h15. Então vou fechar a minha aba aqui e vou fazer uma nova análise. Quando a ferramenta terminar de concluir a análise, eu volto com o vídeo. Concluída a análise, a gente já obteve uma pontuação já bem bacana. Praticamente todos aqueles pontos lá do EDCP, do feed e o CLS já foram corrigidos aqui, estão dentro do tempo definido aqui pela ferramenta. E a nossa nota aqui para o celular é 97 e para o computador é 100. E para finalizar essa parte aí do check do plugin de cache, só tenho algo que eu quero comentar, que é evitando problemas. A gente já evitou um deles, que seria aquela questão de configurar a vida útil do cache, mas também todo outro problema que você perceber no seu site, de você configurar alguma coisa e não aparecer, tipo call, cadastrar algum post, alguma imagem, não aparecer lá no seu site, é porque certamente ele ainda está armazenando um cache lá anterior do seu site e você não está vendo aquela nova modificação que você colocou. Então toda vez que acontecer isso, vem aqui e exclui o cache novamente, ok? Agora vamos para o check 9. Se você tiver implementado todos esses 8 passos aqui, acredito que a nota do seu site já está bem boa comparado a antes. E esses outros 2 passos aqui vão otimizar ainda mais essa nota, vai tornar ela ainda mais fácil da gente obter aqui até uma nota 100 para a versão de celular. E o 9º passo seria basicamente a gente ativar páginas AMP. A AMP é uma tecnologia aí que foi inicialmente criada pelo Google para tornar as páginas mais rápidas. Essa sigla aqui em inglês traduzida para o português ficaria páginas móveis aceleradas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico muito detalhado como você pode ativar essas páginas AMP utilizando o Wolf WP. Ah, Françoel, por que o Wolf WP? Porque você não pode ativar essa tecnologia aqui em qualquer tema. O seu tema precisa ter compatibilidade. Se você ativar em qualquer tema e se for em um que não tem compatibilidade, você vai enfrentar muitos problemas. Então você precisa ter muito cuidado. Que problemas são esses? Em páginas AMP, elas possuem a sua própria marcação de código, é um código muito específico. Então, se um tema não adiciona compatibilidade, você acaba perdendo o visual do seu site. Quando você ativa lá, geralmente um plugin de AMP no seu site, a página AMP vai ter um visual totalmente diferente. Isso você vai abrir mão de vários componentes de conversão muito importantes, como capturas de e-mail, links de afiliado, barras de consentimento de cookies e várias outras coisas que com certeza vai deixar o seu site bem ruim. Como eu já tenho esse outro tutorial ensinando passo a passo, eu não vou me aprofundar aqui. Vai estar aparecendo aqui nos cards do vídeo ou logo abaixo aqui na descrição do vídeo, então você procura lá que tem dicas muito interessantes também para você utilizar em qualquer outro tema essa questão das páginas AMP. Aqui nesse vídeo eu vou instalar de forma bem rápido, sem explicar o passo a passo, e depois a gente vai fazer novos testes, ok?
Já concluí a instalação aqui do plugin de AMP no meu site. E para eu testar essa página AMP funcionando, vou entrar em um dos meus posts. Vou pegar aqui o link, vou abrir na minha aba anônima. E se você tiver ido lá no meu vídeo, você sabe que para ativar uma página AMP, você pode configurar para ela ser ativa, colocando simplesmente um AMP barra na frente. Então, quando carregar aqui, já vai ser uma página AMP sendo exibida no site. Eu vou pegar o link dela aqui agora para a gente fazer um teste lá na ferramenta do Google novamente. Agora a gente vai estar testando a velocidade de um post. Clicar em analisar. Aqui no post a nossa pontuação já foi de 91, porque geralmente o post vai ter mais conteúdo, vai ter imagens maiores. Então pode acontecer da pontuação descer aí. Alguns pontos de correção que ele está apontando é muito difícil de corrigir. Por quê? Um deles é o reduz o JavaScript não utilizado. E esse JavaScript é justamente da tecnologia AMP. Então é muito difícil a gente fazer essa correção. E esse outro ponto reduz o tempo de resposta inicial do servidor. A gente pode alcançar aí utilizando hospedagem bem melhor. Então nós vamos dar como concluído esse check 9. E agora a gente vai para o último passo, que é o check 10. Lembrando que esses dois passos são opcionais para você obter realmente fechar aí com chave de ouro uma boa pontuação para o seu site. Se você realmente achar muito dificultoso implementar isso aqui ou o seu tema do WordPress não for compatível, não tem problema. Acredito eu que até esse passo o seu site já melhorou bastante, mas se você conseguir implementar isso aqui vai ser muito bom. O passo 10 é a gente conseguir instalar um serviço de CDN, que é uma tecnologia muito boa para a gente aumentar ainda mais a velocidade do nosso site. Por quê? Aqui eu vou te mostrar duas figuras que vai deixar bem claro o que seria o CDN. Se a gente traduzir para o português, CDN significaria rede de distribuição de conteúdo. O que seria essa rede de distribuição de conteúdo? Essa primeira figura, a gente tem um exemplo de um site que não utiliza CDN. Por exemplo, você pode ser aqui do Brasil e ter construído um site aí em alguma plataforma. E é bem comum o servidor desse seu site estar hospedado em outro país, por exemplo, os Estados Unidos aqui. E quando algum usuário de algum outro lugar requisitar, ele vai ter que fazer todo esse caminho aqui, ó, para conseguir pegar os arquivos do seu site, imagens e conseguir visualizar. Ok? Isso aqui é um site sem CDN. Agora, o que seria uma CDN ativa no seu site? Como o próprio nome já diz, é uma rede de distribuição de conteúdo. O que acontece? Aqui nós temos o seu servidor, né? O seu site está hospedado nesse servidor e essa rede de distribuição disponibiliza os arquivos do seu site para outros lugares aqui, ó, que fica armazenado, por exemplo, nesse e nesse. E quando os usuários aqui, por exemplo, da Europa tentassem acessar o seu site, não precisaria o acesso vir daqui para cá. Ele simplesmente acessaria daqui para cá. É um caminho muito mais curto e que faz muita diferença aí no tempo de carregamento do seu site, ok? Então, se você conseguir ativar esse recurso de CDN aí, eu lhe garanto que o seu site vai ter um desempenho bem melhor. E nesse vídeo, a indicação de CDN que eu tenho é a Cloudflare, que é um serviço bastante utilizado e ele é gratuito. Você consegue utilizar lá no seu site de forma gratuita. Só algumas coisas a mais que você for ter lá no site você precisa pagar. Mas a versão gratuita já atende muito bem. Lembrando que essa instalação da CDN no seu site vai variar de hospedagem para hospedagem. Algumas hospedagens, como a Ambler aqui, já possibilita você fazer essa instalação pelo próprio painel da hospedagem. E também tem outras hospedagens que possibilitam isso. Geralmente, mais essas hospedagens que oferecem o gerenciamento bem mais controlado no painel. Se você pegar uma hospedagem compartilhada com aquele cPanel, você não vai ter essa configuração. Você vai ter que fazer manualmente. Então aqui abaixo desse vídeo pode conter conteúdos que eu vou desenvolver ao longo do tempo aí sobre como instalar CDNs em diferentes hospedagens para assim a gente conseguir atender um público maior. Como eu sei que muita gente não tem essa opção disponível aqui para instalar pela hospedagem, eu vou mostrar de forma aqui bem resumida, bem prática, não vou explicar muito a instalação manual. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu puxar aqui para minha aba aqui. Você vai fazer uma conta aí na Cloudflare, né? Você vai digitar aí, ó, cloudflare.com. Você vai fazer
todo o cadastro, colocar suas informações necessárias e você vai cair nessa home. Aqui eu já tenho 2 sites integrados com a Cloudflare. Para eu cadastrar um site, você vai vir nesse botão aqui, ó, adicionar site. E aqui você vai colocar o link do seu site. Vamos voltar aqui. Vamos na página inicial, você vai copiar esse endereço aqui, ó. Não precisa você copiar o HTTP ou o www. Você vai colocar o endereço do site aqui, exclui toda essa parte e a barra no final e vai clicar em adicionar site. Aqui ele vai te mostrar os planos, as versões pagas, mas logo aqui abaixo você vai conseguir selecionar a versão gratuita. Lembrando, pessoal, que a Cloudflare, além de trazer velocidade para o seu site, vai trazer também muita segurança, porque eles têm a questão aqui, ó, de bloquear ataques DDoS, que é algo muito prejudicial aí se você sofrer um tipo desse de ataque e você não tiver nenhuma ferramenta que barre. Então vou clicar aqui em continuar. Ele vai fazer o escaneamento de todo o DNS do site, porque essa integração você tem que pegar todo o DNS do site que é configurado lá na hospedagem e deixar agora tudo aqui na Cloudflare. Ou seja, toda a configuração de DNS que você for precisar fazer, você vai ter que fazer aqui pela Cloudflare. Depois de terminado o escaneamento, vai aparecer aqui todos os seus registros de DNS. Então é muito importante você comparar se foi adicionado todos. Aqui eu estou percebendo que está faltando um muito importante, que é o registro do tipo A. Então deixa eu só voltar aqui na minha hospedagem da Ambler. Vou vir em domínio, editor de DNS. Faltou reconhecer esse daqui, ó. Deixa eu só copiar esse endereço IP. Se você tiver dificuldade para fazer isso aqui, não sabe qual registro de DNS estão faltando, mais uma vez, eu repito, aqui abaixo do vídeo vai conter conteúdo que eu vou desenvolver ao longo do tempo, mostrando de forma prática como você pode fazer essas instalações dependendo da hospedagem que você está utilizando. Então eu vou adicionar aqui o registro do tipo A, clicar em salvar. Continuar. Aqui, como não tenho nenhum mais outro registro DNS, não precisa me preocupar. Agora aqui está uma parte muito importante, que é você pegar esses DNS e trocar lá no seu registro do domínio. É um passo muito delicado e que, se você não fizer de forma correta, vai tirar seu site do ar. Aqui, por exemplo, ele está dizendo para eu remover esses registros de DNS e substituir por esses daqui. Mas antes da gente fazer isso, eu vou entrar lá no meu site, painel aqui do meu WordPress, e vou desativar o plugin de SSL que eu tenho instalado, porque eu já fiz alguns testes aqui na Ambler e quando você faz ativação vai dar um conflito de certificados. Então eu vou ter que instalar o plugin oficial da Cloudflare para evitar essa incompatibilidade. Vou desativar, vou reverter aqui para HTTP esse plugin que eu possuo. Ele já tirou, vou clicar em acessar novamente. Vou excluir esse plugin daqui. E vou instalar agora o plugin oficial da Cloudflare. Faltou um D aqui. Clicar em instalar agora. E vou ativar. Pronto, deixa eu só voltar aqui nas minhas configurações para eu me certificar que foi removido aqui. Não está mais HTTPS. Ok? Finalizado todos esses passos, agora eu posso mudar o meu registro de DNS. Então vou voltar lá para aquela parte e vou substituir esses valores lá por esses outros aqui. Deixa eu só copiar, deixar aqui. Você vai acessar a empresa que você registra domínios e vai configurar esse DNS aqui no site correspondente que você está cadastrando o Cloudflare. Aqui no meu caso eu utilizo o registro BR. Eu entrei aqui nas configurações do meu domínio, vou descer até a parte de DNS, vou clicar em alterar e vou substituir esses valores. Como é que eu faço a substituição? Vou apagar todos e vou colocar os registros agora da Cloudflare. Clicar em salvar alterações. E agora a gente tem que esperar esse registro DNS se propagar. Pode levar algum tempo ou até mesmo um dia nos piores dos casos. Então você precisa ter muita paciência e acompanhar aí se o seu site vai
ficar no ar, porque às vezes pode acontecer algum tipo de problema. Então, se acontecer algum tipo de problema, reveste essas configurações ou entre em contato com a sua hospedagem para eles te auxiliar para ver que tipo de problema está acontecendo. Para a gente acompanhar se essas modificações do DNS estão fazendo efeito, você pode colocar aqui DNS Checker e colocar o endereço do seu site. A gente vai pegar só essa parte, colocar aqui, ó, retira toda essa outra parte e essa daqui, deixa marcado A e coloca para pesquisar. Aqui ele ainda está marcando o IP da hospedagem da Ambler. Aqui a gente percebe que já deu uma modificada aqui as pesquisas vindo da China. Então, quando já tiver tudo assim, a gente vai ter certeza que o nosso site vai estar funcionando corretamente. Vou vir aqui para a página inicial do site, vou dar uma recarregada para ver se está tudo ok. Quando essa informação do DNS se propagar, automaticamente a Cloudflare vai estar distribuindo aí o seu site para os centrais que ela possui em vários países e assim vai conseguir entregar o seu site de forma muito mais rápida, dependendo da localização e do usuário que está visitando o seu site. Esqueci de comentar algo muito importante aqui na parte que a gente configura a Cloudflare. Depois que você alterar todos os seus DNS, a gente vai clicar aqui, ó, Done Checks, ok. Vamos pular as recomendações e quando o DNS se propagar, vai aparecer uma mensagem aqui falando que foi configurado tudo corretamente, ok? Mas tem uma parte aqui muito importante que a gente precisa configurar para evitar loops de redirecionamento aqui no seu site, que é nessa questão aqui do certificado. Você vai vir aqui, ó, SSL, você vai deixar marcado flexível, pode deixar essa opção desmarcada. Vamos vir nessa outra opção. Aqui, verifica se o seu certificado está ativo. Você vai marcar essa outra opção aqui, deixar ativada, e vai marcar também essa outra opção, ok? Com essas opções ativadas, o seu site não vai ter problemas de loop de redirecionamento envolvendo certificado de segurança. Depois que o DNS da Cloudflare se propagar, você pode verificar aqui naquela mesma ferramenta. Quando ele se propagar, você vai perceber que vai ficar 2 IPs para cada região aqui de teste que essa ferramenta verifica. Quando ficar assim, é sinal de que o Cloudflare está disponível aí em várias regiões, fornecendo essa distribuição de conteúdo para o seu site. Se nós voltarmos lá para o meu painel da Cloudflare, a gente percebe agora que tem a mensagem que tudo foi instalado corretamente. E tem algo aqui muito importante que eu quero comentar, que eu esqueci de avisar, é que quando essa integração for concluída com sucesso, quando aparecer isso daqui, você pode voltar lá no painel do WordPress, vai lá no plugin que a gente instalou da Cloudflare, lembrando que para esse ambiente específico aqui, né, se você tiver feito dessa forma que eu fiz, e nós vamos linkar esse nosso site com o nosso painel da Cloudflare. Por que isso é importante? Porque lá dentro do painel da Cloudflare tem várias opções que a gente pode mexer, e uma delas que é muito interessante é a exclusão de cache, que você vai precisar ficar fazendo muitas vezes. Então, para você não estar entrando direto dentro do painel da Cloudflare, você vai fazer a integração aqui com o plugin. Quando você precisar fazer a limpeza do cache, basta entrar aqui no seu WordPress só e clicar para limpar. Então vamos lá. Você, depois de criar uma conta lá na Cloudflare, você vai fornecer o e-mail da sua conta e vai pegar essa API global. Aqui abaixo do vídeo tem um tutorial, a documentação oficial do Cloudflare, de como você pode pegar essa API. Eu vou pegar aqui a minha e vou inserir. Vou clicar em salvar. E se tudo ocorrer bem, vai aparecer esse painel aqui de configurações para você. É aqui que a gente pode fazer a nossa exclusão de cache. Quando você fizer a exclusão aqui de cache do plugin, você precisa também fazer a exclusão de cache através desse outro plugin da Cloudflare também. Aqui nós temos algumas outras opções. Você pode deixar dessa forma como já está configurado, que é a mais recomendada. E aqui você pode ver algumas análises. Aqui você vai cair direto para o site oficial. Algo que eu observei aqui no fim desse tutorial e que eu vou acabar inserindo aqui agora é que depois da instalação do plugin da Cloudflare aí, que eu fiz a remoção daquele outro que eu estava utilizando, o meu plugin de cache que eu utilizei aqui junto com vocês parou de funcionar. Então, se acontecer isso com você, você vai vir aqui nas configurações do seu WordPress e vai verificar se esses
esses dois campos aqui que são o link do seu site, você vai verificar se está assim, HTTPS. Se não estiver esse S, você vai inserir tanto aqui como aqui e depois você vai clicar em salvar, ok? Depois você volta aqui no plugin de cache novamente e salva as opções dele. Essa modal que está aparecendo aqui, ele está pedindo para a gente fazer a integração com o Cloudflare. Só que como a gente já fez através do plugin, não é necessário fazer aqui pelo plugin de cache também. Se você fizer pelo plugin de cache, não precisa você fazer aqui por esse outro plugin que a gente utilizou, que é o plugin oficial da Cloudflare, ok? Então toda vez que aparecer essa modal, você pode ignorar no ok. Vamos salvar novamente. E o problema de não gerar o cache através desse plugin que nós instalamos vai estar solucionado. Com isso, a gente conclui os nossos 10 passos de otimização aí para o site. Foi um vídeo muito longo, eu sei, eu peço desculpas, mas porque é muita coisa que a gente precisa se atentar para conseguir realmente otimizar um site com sucesso. Agora as dicas extras que eu quero dar aqui no fim do vídeo, basicamente são que atualmente eu estou pegando serviços de otimização de sites. Então aqui abaixo do vídeo ou em qualquer outro lugar que você esteja vendo esse vídeo, vai estar as instruções aí do link da página que você pode ver mais informações desse serviço que eu presto. Basicamente esse serviço é baseado na utilização de plugins premium, ou seja, eu faço a otimização do seu site com plugins realmente pago, faço toda a migração de tema caso você precise sair de um tema para o tema WolfWP, por exemplo, ou algum outro tema, não precisa ser o WolfWP. Alguns dos casos tem projetos mais simples que você só instala o elemento, você não precisa de um tema complexo e muito completo como o WolfWP, basta colocar um tema simples, já que você vai precisar só de uma página feita com elemento. Eu também faço todas as configurações dos principais plugins que fazem parte ali do core realmente do WordPress, que seriam basicamente plugins de SEO, de segurança e de cache. E também eu faço a configuração da CDN aí no seu site e várias outras coisas. Então recomendo você entrar aqui no link logo abaixo do vídeo se você tem interesse de conhecer esse serviço. Você que chegou até o fim desse vídeo, muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando à medida do possível. Show? Até o próximo vídeo e não deixa de acompanhar aqui o meu canal com vários outros assuntos que eu vou trazer. Valeu!